Olá, querido irmão, querida irmã, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como está você neste dia? Eu espero que muito bem. Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Há muitos momentos da nossa vida que nós somos levados ao desânimo, mas esse desânimo talvez não venha de uma forma rápida. Ele vem como resultado de vários processos, talvez como resultado de várias tentativas frustradas. Talvez nós estamos trabalhando muito, nós estamos buscando fazer mais e mais e mais, e parece que o resultado desse trabalho acaba não chegando. E quando nós falamos da nossa fé, também isso se aproxima de nós. São muitas as pessoas que diariamente, há muitos anos, estão orando pela salvação da sua família. Há muitos que estão orando pela salvação dos seus filhos, dos seus amigos, daqueles que estão ao seu redor. E, de alguma forma, talvez a desesperança tente bater a porta do coração dessas pessoas porque já estão há tanto tempo buscando esse resultado de salvação, de transformação na vida dessas pessoas e parece que esse fruto não chega. Qual o caminho? O que fazer então? Bem, nós lemos em Lucas capítulo 5 o momento em que Jesus se aproxima de Pedro. Ele está para convidar esse homem para ser um dos seus discípulos e ali há uma situação interessante que o texto nos mostra. O texto nos diz que Pedro já estava lançando a rede, buscando peixes há muito tempo. Já estava provavelmente muito desanimado, mas Jesus se aproxima dele e pede para que ele lance a rede mais uma vez. E a resposta de Pedro é muito interessante. E eu acredito que ela vá de encontro a esses momentos de desânimo de muitas pessoas. E Pedro também traz aqui a resposta, o posicionamento que nós devemos ter diante de um momento de desânimo, diante de uma situação que tenta minar com a nossa fé, tenta nos trazer desesperança, que é confiar em Cristo Jesus, confiar na palavra de Deus. Veja o que Pedro respondeu a Jesus quando o Senhor pediu para que ele lançasse a rede mais uma vez, o verso 5 do capítulo 5 do livro de Lucas. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que está dizendo isto, vou lançar as redes. Então Pedro decide lançar as redes mais uma vez. Não por causa da sua confiança, porque ele mesmo mostra que não tinha mais tanta esperança assim. Ele já havia perdido as suas esperanças, já havia tentado pescar por muitas e muitas vezes, já havia lançado as redes muitas e muitas vezes. Mas ele decidiu confiar na palavra de Cristo, na ordenança de Cristo Jesus. E assim ele o fez. E quando Pedro lançou as redes, essa rede foi tão carregada de peixes, tão cheia de peixes, que o texto diz que as redes começaram até a rasgar por causa de tamanha abundância de peixes ali. Tudo isso porque ele escolheu obedecer ao chamado de Cristo, obedecer à voz de Jesus. E essa também deve ser a minha conduta, a sua conduta, diante de toda e qualquer situação que tenta trazer desesperança a nós, principalmente naquilo que diz respeito às ordenanças diretas de Cristo Jesus. Assim como Pedro, nós devemos responder: mas porque és tu que estás dizendo, assim vou lançar as redes. Lembre-se de que evangelizar as pessoas que nós amamos, continuar perseverando, continuar tendo fé, não perder a esperança, é uma ordenança de Cristo Jesus para nós, é ordem de Jesus para nós, é ordem de Cristo que nós continuemos pregando o Evangelho, anunciando as boas novas a toda criatura. E no tempo de Deus, certamente, dará fruto, nós não podemos desanimar. Então que você, em nome de Jesus, não desanime de orar pela conversão das pessoas que você ama, de orar, de continuar evangelizando as pessoas que estão ao seu redor. No tempo certo, certamente haverá de dar fruto. Não porque estamos indo segundo a nossa própria palavra, segundo a nossa própria autoridade, segundo o nosso próprio modo, mas porque é a palavra de Cristo Jesus. Assim Jesus nos ordenou. E nós devemos nos lembrar também de Mateus 17, onde o Senhor ensina que se nós tivermos fé como um pequeno grão de mostarda,
nós diremos a um monte que se mude de cá para lá e de lá para cá, e assim acontecerá. Obviamente, o que Jesus está dizendo aqui é que nós devemos dirigir a nossa fé ao Senhor. Se nós tivermos uma fé viva em Deus, não há impossíveis. Não há impossível aquele que crê. Nós devemos continuar crendo, confiando na palavra, na autoridade do nosso Senhor e Salvador Jesus. E eu te pergunto nesse dia, o que tem desanimado o seu coração? Há algo que você já está a ponto de desistir de orar? Há algo que você está desistindo de buscar? Não pare, confie na palavra de Cristo Jesus. O que a palavra de Deus diz sobre isso? O que Jesus diz sobre isso? Se é algo que está alinhado com a vontade de Deus, continue perseverando, continue buscando, continue fazendo assim como Pedro, continue lançando as redes. Não desanime. Deus abençoe a sua vida.